Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Nós vamos dar continuidade ao procedimento especial da lei de tóxico. Espero que estejam todos bem, por aqui tudo ótimo. Estamos caminhando aí por um final de um semestre que, apesar dos seus percalços, não deixou de ser mais um semestre vitorioso, de desafios vencidos. Então é nesse ritmo de superar desafios aí que a gente continua seguindo, não é? Muito bem, nós estamos analisando a Lei 11.343, o rito especial da Lei de Drogas, e eu procurei dividir em 3 grandes partes e finalmente a gente chegou na última parte. A primeira parte seria os aspectos materiais, em que nós fizemos a análise de alguns crimes, algumas particularidades. Depois nós fomos para o aspecto da investigação e agora sim culminando com a terceira grande parte, que é a instrução criminal ou o procedimento propriamente dito. Vamos verificar agora, né, superada a fase da investigação, os autos do inquérito policial chegando às mãos do promotor de justiça, quais as providências que ele pode tomar. E o que nós temos? O promotor de justiça, quando ele recebe autos de inquérito que noticia a prática de tráfico, associação para o tráfico ou qualquer outro artigo relacionado à lei de tóxico, a gente tem que ficar atento se alguns desses crimes, e aí apenas a título de recordação, se esses crimes, exemplo do que acontece com o artigo 28, se eles são passíveis de transação penal. Então vai seguir o rito do juizado especial. Mas como a gente já comentou sobre isso, e aqui só mesmo eu pontuei a questão de vocês lembrarem, né, que apesar de estarmos diante de um rito especial da lei de tóxico, nada impede que alguns desses crimes sejam julgados no ritmo do procedimento sumaríssimo. Mas, via de regra, não se tratando desses crimes de menor potencial ofensivo, o promotor de justiça recebendo os autos do inquérito policial, ele vai tomar exatamente as mesmas providências que ele poderia tomar em se tratando de qualquer outro crime apurado pelo inquérito policial. O que eu quero dizer com os senhores, para os senhores, e aí fica mais a título de recordação. O promotor de justiça ele pode requerer novas diligências, isso é tranquilo. Ele pode declinar da competência do juízo, caso ele perceba que seja um tráfico internacional, por exemplo, e ele é um promotor da justiça estadual. Ele pode requerer o arquivamento. E sim, doutores, me permitam esse parênteses. Estamos ainda na redação antiga no que diz respeito ao arquivamento. O promotor de justiça requer o arquivamento ao juiz e o juiz é que vai decidir se arquiva ou não. O artigo 28 caput, com nova redação dada pelo pacote anticrime, só vai, de fato, ser aplicado quando vier aí uma nova decisão do Supremo autorizando a implementação dessas novas regras que estaria relacionado ao arquivamento exclusivamente nas mãos do Ministério Público, sem passar pelas mãos do juiz. Então, o 28 caput, já chamei a atenção de vocês. A nova redação do 28 caput está suspensa. O que está em pleno vigor é o 28A, que é o acordo de não persecução penal, que é um instituto despenalizador. Eu acho importante fazer essas pontuações para vocês por conta dessas transições legislativas, e vocês que estão no 5º ano têm que sair da faculdade mais do que atualizado, né? Venhamos e convenhamos. Mas vamos recapitular aqui a nossa recordação e nós vimos então que o promotor de justiça pode tomar essas providências quando ele recebe autos de inquérito policial, como também ele pode, aí sim o que mais nos interessa, oferecer a denúncia. Então, qual que seria o primeiro passo do rito de tóxico? O oferecimento da denúncia. E o que ela tem de peculiar? Aliás, ela tem alguma coisa que difere do que vocês já sabem? Tem, apenas uma coisa. O que é normal e que vocês já sabem é que a denúncia ela deve ser oferecida dentro dos requisitos previstos lá no artigo 41 do CPP. Beleza, isso não tem nada de novo, vocês já estão sabendo disso. A diferença é o prazo. O prazo para o promotor de justiça oferecer a denúncia no crime relacionado a tráfico, a drogas, é de 10 dias, estando ele preso ou solto. E aí é a grande diferença, é a grande particularidade. Por quê? Vamos recordar, se fosse um rito sumário, ordinário, essa denúncia deveria ser oferecida no prazo, ou até mesmo qualquer outro rito,
desde que não houvesse uma disposição em especial, como há na lei de tóxico, a denúncia deveria ser oferecida no prazo de 5 dias, se ele estivesse preso, e 15 dias, se ele estivesse solto. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, essa denúncia deve ser oferecida no prazo de 10 dias, estando preso, estando solto. E aí vem uma pergunta, que imagino que vocês devam estar cogitando sobre essa questão. Cabe dilação de prazo? O promotor de justiça, ele pode, não uma dilação de prazo, ele pode desrespeitar esse prazo? Doutores, prazos processuais envolvendo indiciados, denunciados, soltos, não gera grandes problemas. O problema é quando ele estiver preso. Estando ele preso, aí sim é passível de surgir uma ilegalidade por excesso de prazo. Então, todas as vezes que o réu estiver preso, estejam em alerta no que diz respeito à impossibilidade desse prazo ser dilatado, de haver qualquer tipo de prorrogação. Qual que é o segundo passo do procedimento especial do tóxico? O primeiro é o oferecimento da denúncia, com todas essas características que falamos. O segundo passo é uma defesa, na verdade, logicamente que envolve aí a questão da defesa, mas antes de fazer essa defesa inicial, é preciso que ele seja notificado. Então, há quem diga assim, que o segundo passo é uma notificação para uma defesa. Tudo bem, mas é interessante você saber, o que eu quero chamar bastante a sua atenção, é que o segundo passo não está atrelado ao recebimento ou ao oferecimento da denúncia, porque isso é algo muito característico do procedimento ordinário, do procedimento sumário e até mesmo lá do júri que a gente vai estudar. Aqui, em se tratando especial do rito especial de tóxico, o segundo passo é a defesa inicial. E é claro que para fazer essa defesa, ele precisa ser chamado para fazer essa defesa. Só que o chamamento a essa defesa é uma notificação. Eu ainda não falo em citação, tudo bem? A gente fala em notificação. Então, o denunciado será notificado para apresentar essa defesa inicial. Vamos aos detalhes a ela. Nome da defesa inicial: defesa prévia ou preliminar. Tanto faz? Sim, tanto faz. Você quer ver prova disso? Você vai lá no artigo 55 da Lei de Tóxico e você vai perceber que, ora, o legislador fala em defesa prévia, ora, ele fala em defesa preliminar. Então, tanto faz. Ah, mas deve ser padronizado, né? Não, professora, será que tem algum nome que é mais comum de ser utilizado? Tem. É mais comum a gente usar defesa preliminar. E rapidamente eu te explico por quê. Há muitos e muitos anos, muitos e muitos não, viu? De 2009 para trás, a defesa que o réu fazia, lá no procedimento ordinário sumário, não chamava resposta à acusação, que a gente já estudou. Ela chamava defesa prévia. Tudo chamava defesa prévia. Só que a defesa prévia acabou e entrou a resposta à acusação. Só que a lei de tóxico ainda fala de prévio preliminar. Só que quando fala em defesa prévia, pra gente é como se fosse um fantasma, sabe? Coisa do passado. Por isso que a gente costuma e a gente padroniza. É mais comum da gente verificar a defesa preliminar. Mas eu repito, se você usar prévia ou preliminar no rito de tóxico, está correto. O que você não pode fazer é usar o nome defesa prévia no rito ordinário ou no rito sumário ou até mesmo no sumaríssimo que nós vimos. Beleza? Então, nomenclaturas, defesa prévia ou preliminar. Quanto tempo que o réu tem para oferecer, o denunciado tem para oferecer essa defesa? Ele tem um prazo de 10 dias a contar de quando ele é notificado. Não é a contar da juntada da notificação nos autos, tá? É a contar do dia que ele foi notificado. Ele vai ter, que ele assinou a notificação pelo oficial de justiça, ele vai ter 10 dias. Essa defesa só pode ser também por escrito e por intermédio de defensor. Se o denunciado
indicar que não há defensor, que ele não possui um defensor, isso vai ser cientificado nos autos pelo oficial de justiça e o juiz vai, portanto, designar um defensor para ele. E aqui eu lembro aos senhores que nessa hipótese, o prazo para o defensor continua sendo de 10 dias, porém agora 10 dias a contar da nomeação dele, tudo bem? Porque você não pode deixar essa bomba na mão do novo defensor, que teria 10 dias aí a contar de quando ele foi notificado e ficou quieto? Não. Vai ser 10 dias a contar da notificação se ele procura o advogado. Mas se ele não procurou o advogado, vão ser 10 dias a partir da nomeação desse advogado pelo juiz. Essa defesa é de caráter obrigatória, ou seja, não pode faltar no processo. Se por alguma razão o juiz pular essa etapa, vai gerar nulidade. Mas, já sabendo da possibilidade do réu manter-se inerte, ou seja, dessa defesa não chegar no processo no prazo de 10 dias, o juiz, então, verificando que essa defesa não chegou no prazo de 10 dias, vai, como a gente acabou de falar, designar um defensor que a faça. O que eu quero concluir para vocês no que diz respeito a essa defesa, a existência dela, não pode ficar sem. Se ele foi notificado, tem que ter essa defesa. E se ele não foi notificado? Ora, se ele não foi notificado, não tem como ter essa defesa, né, gente? Ele tem que ser notificado para poder ter essa defesa. Não pode ficar sem. A ausência dela, uma vez ele sendo notificado, vai gerar a nulidade do processo. E para finalizar, o que deve ter nessa defesa? O que pode ter? Isso eu já comentei com os senhores. É a mesma coisa que vai ter em todas as outras defesas que nós já estudamos. Quando a gente fala em conteúdo de defesa, a gente fala de uma maneira muito abrangente. Porque a defesa, ela é a tradução do princípio da ampla defesa. É o princípio da ampla defesa ganhando vida no processo. E o próprio nome já sugere, ampla defesa. Então, pode ser argumentado tudo. Só que o código, ele fala com uma certa precisão, que ele ainda fala assim, essa defesa pode ser alegadas preliminares, toda tese de defesa, documentos, justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, ou seja, tudo que interessa quando ele fala todas as teses de defesa. Aqui eu vou pontuar, como eu sempre faço, porque falar que cabe tudo fica vago demais. Aqui eu vou indicar para vocês o que cabe, o que é mais aconselhável para fins práticos ter nessa defesa. Uma coisa não pode faltar, em hipótese alguma, arrolar testemunhas. É agora que as testemunhas devem ser arroladas. Quantas testemunhas podem ser arroladas? Máximo de 5. E o promotor também 5 testemunhas que ele pode arrolar lá na denúncia. Lembrando que testemunhas que não sabem nada sobre os fatos ou testemunhas que não prestam o compromisso de dizer a verdade, elas não entram nesse cômputo de 5, tá? Essas testemunhas, elas não são numeradas, então elas podem ser ouvidas além daquela quantidade máxima a ser arrolada. E um outro detalhe, além da testemunha ser arrolada, um outro conteúdo extremamente importante da defesa preliminar do tóxico é digamos assim, qual que é a principal tese a ser invocada? É pedido de rejeição de denúncia. Apesar de você poder pedir tudo, tem algo muito específico a ser pedido, que no caso é relacionado à próxima etapa. A próxima etapa, o próximo passo é a possibilidade do juiz receber ou rejeitar a denúncia. É claro que eu quero que ele rejeite a denúncia do meu cliente ou do meu assistido. Então, você vai invocar para o juiz as possibilidades, as hipóteses de rejeição de denúncia. Quais são as hipóteses de rejeição de denúncia? Elas estão lá no artigo famosérrimo, artigo 395 do CPP. E o juiz há de rejeitar a denúncia se ela for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, faltar condição da ação ou faltar justa causa. Então, é isso que deve ser invocado numa defesa preliminar do rito de tóxico. E a gente segue com o terceiro passo, a terceira etapa do rito de tóxico, que é decisões judiciais. Quais decisões judiciais podem ser dadas pelo juiz? Podem ser dadas
3 decisões judiciais. 2 super famosas, conhecidas por vocês. Uma não é muito famosa não, aliás, bem estranha, confesso. Chegou o momento, então, do juiz verificar a possibilidade de rejeitar essa denúncia. Essa é uma primeira decisão a ser dada pelo juiz e, como já disse, ele há de rejeitá-la com base no artigo 395, mediante uma decisão devidamente fundamentada. A segunda hipótese a ser adotada pelo juiz é receber a denúncia, e aí ele vai receber porque não é caso de rejeição, estando a denúncia dentro dos requisitos legais, e aí a decisão do juiz não vai ser e não pode ser fundamentada, sob pena dele ficar antecipando julgamentos, antecipando a análise de mérito. Isso já é de conhecimento de vocês, e essas duas decisões a serem proferidas pelo juiz, ou uma ou outra, obviamente sempre em caráter alternativo, é inerente a todo e qualquer rito que a gente vai estudar. Todo, sem nenhum tipo de exceção. Todos que estudamos e todos que estudaremos. Sempre haverá a possibilidade de rejeição e recebimento. Agora, essa terceira decisão a ser dada pelo juiz, aí sim é uma terceira decisão atípica, prevista lá no 55, parágrafo 5º da lei de tóxico que a gente está estudando. É chamada de audiência precoce. O que seria essa audiência precoce? Se o juiz, no ato de receber ou rejeitar a denúncia, se ele ficar assim com muita dúvida se deve receber ou não, ele pode requerer a presença do indiciado preso, da pessoa que está presa. Daí que ele fala a apresentação do preso. Ele pode requerer também algumas diligências. Quando fala diligência, a gente tem que entender isso de forma muito ampla. Vocês falam, poderia ser testemunha? Olha, a gente até poderia, apesar de não ser o momento mais propenso para isso. Por isso que é algo que eu nunca vi e nem ouvi falar que juiz faz em prática. E por fim, ele pode requerer laudos, ele pode requerer algumas perícias. Então vejam vocês que o parágrafo 5º do artigo 55, ele mune o juiz de algumas situações em que ele possa se sentir mais convicto para pugnar pelo recebimento ou pela rejeição da denúncia. Repito, portanto, as 3 decisões que podem ser proferidas pelo juiz nesse terceiro passo a ser dado aí no que diz respeito ao rito dos crimes de tóxico. Ou ele rejeita, ou ele recebe, ou ele faz o que é chamado de audiência precoce, em que para ele se instruir melhor acerca de rejeição ou recebimento, ele poderia requerer a apresentação do preso, determinar diligências e também requisitar laudos ou perícias. Por isso que ela é chamada audiência precoce, ela é instrução precoce, porque o juiz ele acaba antecipando algumas situações que aconteceriam tão somente lá na frente, na verdadeira audiência de instrução e julgamento. Repito, absolutamente atípico, absolutamente incomum, mas é uma saída dada pelo legislador para que o juiz se sinta mais convencido acerca da rejeição ou do recebimento. E vocês devem estar pensando, por que o juiz, por que tem essa peculiaridade aqui no crime de antidrogas? Doutores, é um procedimento que nós temos 2 crimes, só para vocês entenderem. Nós temos 2 crimes, ao mesmo tempo que eles se distinguem muito na teoria, na prática é muito difícil de verificar quando é um ou quando é outro. Eu estou falando do crime previsto no artigo 28 e o previsto no artigo 33. O 28 é possuir ou ter uma substância entorpecente para consumo próprio, ao passo que o 33 caput é ter substância entorpecente para fins de tráfico, ceder, vender, portar ainda que gratuitamente. Então eu teria o uso de substância entorpecente e o tráfico.
Na teoria, é tão fácil de distinguir, mas tão fácil de fazer essa distinção, que vocês fazem com maestria. Queridos, isso na prática tem hora que eles se fundem. É muito difícil você saber quando que aquela droga realmente é para um consumo próprio ou ela é para tráfico. É claro que tem também situações, tem variáveis que me facilitam muito. O sujeito com balança de precisão em casa, embalagens, dinheiros com notas menores, vários aparelhos celulares que podem ser dados, né, em troca de pagamento. Isso facilita muito a distinção, mas tem situações em que não facilita. E aí vocês poderiam falar quantidade. Doutores, quantidade, eu já falei isso, guardem essa expressão. Quantidade não é um fator determinante. Quantidade é um fator preponderante. E eu provo isso para vocês com 2 exemplos muito rápidos. Eu tive um cliente que foi condenado por tráfico por causa de 1 cigarro de maconha. E eu tive cliente que não foi absolvido do tráfico, mas obviamente ele foi condenado no uso, então de tráfico ele foi desclassificado para uso com 1 quilo de maconha em casa. Então vejam, agora vamos lá para as características, para as particularidades. Esse daqui com um cigarro, ele passou de moto na frente do estabelecimento prisional, parou a moto e arremessou o cigarro de maconha porque ele havia recebido um pagamento por meio da família do preso para que ele assim fizesse. Evidentemente que isso é tráfico. Já esse outro era uma pessoa que não gostava de usuário de droga, usuário de maconha, não gostava de frequentar com muita frequência boca de fumo, porque não se sentia confortável para isso, por conta de da profissão que ele exercia. Ele era médico e, portanto, ele gostava de de ter a sua privacidade, ele não gostava de expor. Então, ele sempre comprava de grande quantidade, mas por conta de vizinho, cheiro de droga ou festa, rixa de vizinho e tudo mais, os vizinhos fizeram uma denúncia, a polícia conseguiu o mandado de busca e apreensão, foi até a casa dele, chegou lá e conseguiu apreender 1 quilo de maconha. Então vejam vocês, só que obviamente ficou devidamente provado que essa droga era exclusivamente para o consumo pessoal. Então vejam vocês que essa instrução precoce prevista no 55 parágrafo 5º, ela, querendo ou não, ajuda o juiz a decidir se ele recebe ou se ele rejeita essa denúncia. Mas como eu falei para vocês, na prática, eu nunca vi, e não é por desleixo ou desídia do juiz, não. É porque fica realmente muito inviável de ficar fazendo uma mini instrução agora e uma instrução posterior, sendo que o inquérito policial muitas vezes já vem com as informações necessárias para o juiz decidir pelo recebimento ou pela rejeição. Tudo bem? Vamos seguir no próximo vídeo? Então até daqui a pouco.